A obediência aos mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo desenvolve plenamente o caráter cristão. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência pela fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece o nosso testemunho cristão. Mais uma vez, preciso deixar claro que a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas o fruto produzido por aquele que está salvo em Cristo é a obediência aos mandamentos de Deus. Então, hoje vamos continuar aprendendo sobre a lei de Deus. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e também a norma do julgamento de Deus. Preparados para mais esse estudo? Vamos descobrir qual é o propósito da lei de Deus? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, eterno e santo Deus, conceda-nos, Senhor, espírito de sabedoria e entendimento para fazermos e aprendermos a Tua vontade. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus concedeu sua lei a fim de prover abundantes bênçãos para o seu povo e conduzi-los a um relacionamento salvador com Ele. Observe os seguintes propósitos específicos. Ela revela a vontade de Deus para a humanidade. Na qualidade de expressão do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam sua vontade e o propósito de Deus para a humanidade. Demandam obediência perfeita, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2,10. A obediência à lei, sendo esta a regra de vida, é vital para a nossa salvação. O próprio Cristo exclamou dizendo: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, verso 17. É claro, meus queridos, que essa obediência somente é possível por intermédio do poder que o Espírito Santo e a graça mantenedora de Jesus Cristo concede à vida das pessoas. A lei de Deus também funciona como um padrão de julgamento. Tal como Deus, seus mandamentos são justiça. Portanto, a lei estabelece o padrão de justiça. Cada um de nós será julgado por estes retos princípios e não por nossa consciência. Dizem as Escrituras: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse padrão é fundamental porque a consciência humana é instável. A consciência de alguns é fraca, enquanto a de outras é corrompida, má ou ainda cauterizada. São essas as classificações que as Escrituras trazem. Tal como um relógio, não importa quão bem ele trabalhe, deve a consciência ser aferida de acordo com um padrão fixo para nós. Nossa consciência nos diz que devemos proceder de modo correto, mas não nos diz o que é correto. Somente a consciência aferida de acordo com o grande padrão divino, que é a sua lei, pode evitar que mergulhemos em pecado. Então, também podemos concluir que a lei de Deus nos aponta o pecado. Sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem sua própria culpa ou ainda a necessidade de experimentar o arrependimento. Quando as pessoas não sabem que estão violando a lei de Deus, não se apercebem de sua condição de perdidas ou a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Tendo em vista ajudar as pessoas e verem sua verdadeira condição, a lei funciona como uma espécie de espelho. Veja comigo Tiago, capítulo 1, verso 23 ao 25. E diz assim:
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Portanto, aqueles que olham a seu próprio caráter defeituoso em contraste com a justiça do caráter de Deus, compreendem que a lei revela que todas as pessoas são culpadas diante de Deus. É o que está em Romanos capítulo 3, verso 19. E que todas são plenamente responsáveis perante Ele. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha comigo Romanos 3, verso 20. E diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, também como dizem as Escrituras, pecado é a transgressão da lei. Efetivamente, diz Paulo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, Romanos 7,7. Ao convencer os pecadores das suas culpas, ela os ajuda a compreender que estão condenados sob o julgamento da ira de Deus e que estão diante da penalidade de morte eterna. A lei provoca neles, portanto, um senso de completo desamparo. E é aqui que nasce o maior propósito da lei. Afinal, ela é o agente de conversão. A lei de Deus é o instrumento que o Espírito Santo utiliza para nos levar à conversão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Salmo 19, verso 7. Quando depois de ver nosso verdadeiro caráter, compreendemos que somos pecadores, que estamos condenados à morte e sem esperança, sentimos necessariamente a necessidade de um Salvador. Neste ponto, as boas novas do Evangelho se tornam cheias de significado. Assim, pois, a lei nos indica a Cristo como o único que pode nos ajudar a escapar da nossa desesperada condição. Foi nesse sentido que Paulo se referiu tanto à lei moral quanto à lei cerimonial como sendo um tutor ou aio, cujo objetivo é nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos justificados pela fé, Gálatas 3:24. Ao mesmo tempo que a lei revela nosso pecado, ela jamais será capaz de nos salvar. Da mesma forma como a água é o elemento necessário para lavar as faces sujas, assim, depois que nós contemplamos no espelho da lei a moral de Deus, tendo descoberto nossa necessidade de limpeza, corremos à fonte que se encontra aberta para remover o pecado e a impureza, onde somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, como a lei não nos salva, temos de contemplar a Cristo. O pecador tem de olhar para o seu Salvador e portador dos pecados. E ao ser-lhe revelado Cristo na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados de todo mundo, o Espírito Santo lhe mostra a atitude de Deus para com todos os que se arrependem de suas transgressões. Nesse momento, a esperança extravasa de nosso coração e em fé nos dirigimos a nosso Salvador, que, por sua vez, nos estende o dom da vida eterna. João 3,16. Ela provê genuína liberdade. Cristo disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Quando transgredimos a lei de Deus, não nos achamos em liberdade. A obediência aos 10 mandamentos, esta sim, nos assegura verdadeira liberdade. Viver dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus significa liberdade do pecado. Significa também liberdade diante daquilo que acompanha o pecado. Contínuo aborrecimento, consciência ferida, crescente culpa e remorso que minam as forças vitais da nossa vida. Disse o salmista: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos.
Tiago se referiu ao Decálogo como a lei perfeita, a lei de liberdade. Para que pudéssemos receber essa liberdade, Jesus nos convidou a que fôssemos até Ele com todos os nossos fardos de pecado. Ele nos oferece o seu jugo, que é suave. O jugo é um instrumento de serviço. Ao dividir as cargas, o jugo torna mais fácil a execução das tarefas. Cristo se oferece para ser jungido por nós. O jugo é a própria lei. A lei, a grande lei do amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e no Novo Concerto, escrito no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Quando somos colocados sob o jugo com Cristo, é Ele quem suporta o fardo pesado e torna possível a obediência. Ele nos capacita a empreender com êxito o que antes era impossível. Dessa forma, a lei escrita em nosso coração torna-se nosso deleite e gozo. Somos livres porque desejamos fazer o que Ele nos ordena. Se a lei é apresentada sem o poder salvador de Cristo, não há qualquer libertação do pecado. Mas a graça salvadora de Deus, que de nenhuma forma invalida a lei, traz o poder que nos liberta do pecado. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Ela restringe o mal e traz bênçãos. O aumento de crimes, violência, imoralidade e maldade que inunda a terra resultou do desprezo que os homens votaram ao Decálogo. Sempre que a lei é aceita, restringe-se o pecado, promove ações corretas e torna o meio para estabelecer a justiça. Nações que incorporaram os princípios dessa lei às suas leis nacionais experimentaram grande bênção. Por outro lado, o abandono desses princípios sempre trouxe consigo decidido declínio. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus muitas vezes abençoou nações e indivíduos em proporção à obediência destes à sua lei. Dizem as Escrituras: a justiça exalta as nações e com justiça se estabelece o trono. Aqueles que se recusam a obedecer os mandamentos de Deus encontravam calamidades. Salmo 89, 31 e 32, por exemplo. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo, Ele abençoa. Meu querido amigo, minha querida amiga, esses mesmos princípios e propósitos da lei de Deus continuam válidos até hoje. Então, busque pelo poder do Espírito Santo e a graça salvadora de Cristo, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai amado, grandioso e eterno Deus, pedimos, Senhor, poder para podermos viver a Tua lei, o Teu caráter de amor, a Tua santa vontade. Dai-nos do Teu Espírito Santo e da graça salvadora de Cristo Jesus. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.